Agora são 7h51. Vamos agora para a Itália, onde é a maior preocupação neste momento no mundo em relação ao coronavírus. A gente vai conversar com a Paula Ferreira e o Walter Fernandes, um casal de jornalistas, né, da RTM Brasil na Itália. Olá, Paula. Olá, Walter. Bom giorno, Marilu, bom giorno também para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, Glauco também, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom dia. Bom dia, bom giorno para todos aí também, não tão bom giorno, né, porque está esse coronavírus aí realmente preocupando demais. Eu sei que vocês estão aí na região justamente da Lombardia, na cidade de Serenio, no norte da Itália. Eu queria inicialmente que vocês dessem um quadro, como é que está a situação. A gente sabe pelos noticiários aqui no Brasil que muitos estabelecimentos foram fechados, estabelecimentos comerciais. E aí, como é que está a situação de momento, Paula e Walter? Eu acho que o pessoal aqui do norte está mais acostumado com isso, né? Porque como o epicentro da doença foi aqui, é aqui, então as pessoas já estão se adequando a esses decretos que a cada dia vão mudando. A gente, para vir aqui para a rádio, a gente mora em Désio, para você ter uma ideia, e a gente vem para Serenio. É como se fosse o nosso ABC, de Santo André para São Bernardo, é bem pertinho. E vimos que as pessoas não estão na rua, não estão ocupando as ruas, os mercados estão abertos, alguns supermercados estão abertos porque é necessidade, né, básica, e é uma indicação do governo que mercados e farmácias estejam abertos ao público. Então, no restante, bares, restaurantes, a comer um croissant ou tomar um chocolate, um cappuccino, não dá mais nesses dias, pelo menos nos próximos 14 dias aqui na Itália, mas a população, a gente tem observado que a população é bem respeitosa. Estivemos ontem no mercado, e isso é uma dica até para o Brasil, né? Porque muito se fala em estocar os alimentos, mas imagine só, Marilu, se eu estoco tanta comida na minha casa e a outra pessoa, o governo já garantiu que não vai faltar. Não vai faltar comida. Então, não há necessidade de você ir ao mercado e comprar tudo. Então, a gente ficou feliz ontem porque fomos ao mercado, faltavam algumas coisinhas em casa, um açúcar, uma farinha, que são itens básicos. A gente foi comprar, vimos que o supermercado onde a gente vai, ele colocou ali no chão a distância para você ficar um do outro, de 1 metro no mínimo. Isso foi muito legal. E os italianos se respeitando. Isso é bonito de se ver. Bem. E Walter, qual que é a situação aí? São muitos mortos, muitos casos, é bastante preocupante esse momento que a Itália está vivendo, né? Você nunca tinha vivido, obviamente, um caso assim. Eu queria que você falasse desse sentimento, né, do brasileiro que está aí na Itália justamente nesse período em que a Itália está sendo aí o alvo principal do coronavírus. São mais de 12 mil casos, 12.462, segundo o balanço de ontem, né, o último balanço divulgado pelo governo, 827 mortes. Temos ainda alguns recuperados, já mais de 1.045 recuperados, mas a verdade é que entre nós aqui nós estamos bem tranquilos. A informação é um remédio importantíssimo e a gente tem visto como isso é importante aqui na Itália hoje. Claro que a imprensa italiana muitas vezes carrega um pouco mais na tinta, infelizmente isso ocorre também, o que torna as pessoas um pouco mais preocupadas nas ruas, enfim. Mas a gente tem verificado que aqui, apesar dessa situação, as pessoas estão conseguindo tocar a vida, ainda que com essas restrições, né? A gente, é claro, se preocupa com as pessoas, mas se preocupa inclusive com as pessoas que estão no Brasil, né? Parentes, amigos, porque as informações chegam de tal maneira que muitas vezes preocupa mais quem está longe do que a gente aqui mesmo. Então, gera esse tipo de preocupação mais em quem está longe por conta desse excesso de informação, vamos dizer assim, mas informação que muitas vezes não é responsável. E a gente teve que mudar alguns hábitos também, Marilu. A gente vinha aqui para a rádio 5 vezes na semana, agora só 2,
né? E a gente também mudou o nosso horário de trabalho para se adequar aí às regras, seguimos as normas de segurança, só essa da distância aqui não, porque geralmente a gente tem dado entrevistas juntos e a gente vai aos mesmos lugares juntos, então não tem por que essa separação nesse momento. E a gente tem também adotado aqui na rádio algumas medidas, pedindo para as pessoas lavarem sempre as mãos, né? É um hábito que a gente já deveria ter, mas que agora a gente pede para que as pessoas reforcem esse cuidado. Com relação a supermercados e farmácias, uma coisa que tem faltado aqui é o álcool em gel, eles chamam de desinfetante, né? E isso a gente está com dificuldade de encontrar. O resto dos produtos, aqui no norte da Itália, a gente sempre fala isso, né? Porque a situação no sul é um pouco diferente. A gente tem alguns contatos lá, mas a gente pode falar do que a gente está vivendo aqui, esse sentimento que é uma mistura de medo e também de confiança. A gente tem visto os italianos fazendo campanha de que tudo vai ficar bem, isso é muito legal. Essa semana, a gente voltando do trabalho, vimos na nossa porta esse bilhetinho, tudo vai ficar bem, com um coraçãozinho, uma florzinha, e a gente acredita nisso, que tudo vai passar, tudo vai ficar bem, e aí a gente vai poder comemorar junto com os italianos e os estrangeiros também que aqui vivem essa passagem do coronavírus, que, claro, vai está causando esse pânico todo, mas a gente sempre chama a atenção para que as pessoas não fiquem assim, não fiquem tão, claro, tomem cuidado, mas não fiquem apavoradas, não pode ter pânico. O premier Giuseppe Conte, ontem, durante a coletiva dele, aliás, foi a coletiva, foi uma mensagem via Facebook, né? Ele destacou uma coisa, que é importante ficar distante hoje para podermos nos abraçar amanhã. Então, é uma mensagem até carinhosa para que as pessoas, claro, tenham a responsabilidade agora, mas fiquem tranquilas, né? Fiquem tranquilas, tomem os cuidados necessários e dessa maneira elas possam continuar a tocar a vida em frente. Muito bem. A gente falou com o Fernando Sea, que é um produtor cultural e jornalista direto de Madrid, na Espanha, e ele falando sobre o sistema de saúde público, que é um dos melhores aí da Europa, na Espanha. E aí na Itália, a gente sabe que no norte também existe uma eficiência, não é isso, nessa área, na saúde pública. Queria que vocês falassem um pouco como é que essa questão de saúde pública está lidando agora nesse momento. Pois é, a gente até utilizou o sistema de saúde pública aqui. Ele é um sistema que ele é gratuito, mas você pode, em alguns casos, você tem uma coparticipação. Então, isso ajuda também para que o sistema ele seja mais eficiente. O norte ele tem um sistema mais eficiente que o sul. Então, a região norte está mais preparada. No entanto, o número de casos que a gente citou aqui, mais de 12 mil que já ocorreram na Itália, fez com que as UTIs ficassem superlotadas. Então, cada vez mais há necessidade de uso de espaços, né, de aumento de espaços para uso de UTI. Inclusive, a Feira de Milão, né, o pavilhão da Feira de Milão, que é muito grande, esse espaço já está sendo disponibilizado para caso haja realmente a necessidade do aumento do número de leitos para UTI. E, inclusive, o próprio governo federal, ele também já nomeou um comissário, né, que seria um supercomissário para essa emergência, o Domenico Arcuri, justamente para aumentar o número de leitos de unidades de terapia intensiva. Então, essa tem sido a medida mais importante no momento, e até por isso, né, a gente teve ontem esse anúncio do governo central, do governo da Itália, com relação ao fechamento de bares, restaurantes e comércios que não são essenciais, por um pedido do governo da Lombardia, já prevendo, inclusive, esse aumento no número de casos e da necessidade também, é claro, da implantação de mais UTIs. Por isso o pedido, né, para que tentasse dar uma freada. O sistema ele aguenta até certo ponto, mas depois disso, de fato, fica complicado. Tanto que o que se aconselha por aqui, ao invés de você se dirigir ao hospital, à unidade hospitalar, caso você tenha qualquer problema de saúde, um sintoma relacionado ao novo coronavírus, ao Covid-19, você deve ligar. Então, o ideal é você fazer uma ligação, tem um número para cada região,
Então, você acessa o contato hospitalar por meio desse telefone e aí você passa os sintomas. E aí vem um médico à sua casa, muito parecido com o sistema que existe no Brasil, o médico da família, né? Então, esse médico da família vem até sua casa e ele faz o tratamento, enfim, ele faz o atendimento e caso haja necessidade, você é encaminhado para uma unidade hospitalar ou não. Muita gente tem sido tratada em casa, né? Então, quando não é uma situação mais complicada, como idosos, pessoas com outras doenças, inclusive respiratórias, essas pessoas elas são tratadas de casa mesmo para evitar um aumento tão grande assim do uso do equipamento hospitalar. Perfeito. A gente agradece aqui a Paula Ferreira e o Walter Fernandes, jornalistas da RTM Brasil na Itália. Um grande abraço para vocês e boa sorte aí, hein? Obrigada, Marielô. Muito obrigado. E aos ouvintes também. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Falamos aí diretamente da cidade de Serenho, região da Lombardia, na Itália.